carta aos Hebreus, capítulo de número 9, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 4. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da preposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Amém? Quero ler só novamente o versículo de número 3 e 4, que diz: mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Amém? Esse texto é muito interessante, porque o escritor da carta aos Hebreus, ele está falando ali para toda aquela nação, algo que já tinha acontecido. O tabernáculo feito por Moisés, onde Deus tinha dado a ele algumas ordens, algumas diretrizes, de como que deveria ser cada compartimento daquele tabernáculo. Aquele tabernáculo dividido em 3 compartimentos, onde o primeiro compartimento era o pátio, o segundo compartimento era o santo lugar, e o terceiro compartimento era o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. É interessante que é um estágio onde o pátio, todos os judeus, todos os israelitas, eles poderiam entrar, eles poderiam levar a sua oferta aos sacerdotes. Só que no segundo compartimento, que era o santo lugar, nem todo mundo poderia entrar. Ali era um lugar que estava reservado somente aos levitas. Era um lugar restrito. Era um lugar que ainda que outros queriam entrar, não poderia. Porque somente os levitas poderiam entrar. O terceiro compartimento, que é o Santo dos Santos, onde só uma pessoa poderia entrar, e essa pessoa que entrasse, ela só poderia fazer isso uma vez por ano. E quem poderia entrar era o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, antes de ele entrar, ele tinha que oferecer uma oferta de pecado, oferecer ali um cordeiro, imolar um cordeiro ali no altar, e se a sua oferta ela fosse recebida por Deus, ele poderia entrar. Mas é interessante que ele também não poderia entrar de qualquer maneira. Tinha a estorla sacerdotal, ou tinha a veste sacerdotal. É interessante que essa veste sacerdotal, a palavra do Senhor vai nos dizer que na orla dela, ou na barra dela, tinha uma campana e tinha uma romã. Essa campana era um sininho, e aquele sininho ele simbolizava o seguinte: quando o sumo sacerdote ele entrava, e o sininho ainda estava tocando, é sinal que ele estava vivo. Se o sininho parou de tocar, todos os sacerdotes que estavam ali no santo lugar, no segundo compartimento, aquele sumo sacerdote, quando entrava no Santo do Santo, além de ter uma campana e uma romã na orla das suas vestes, ele tinha uma corda amarrada na sua cintura, quando ele entrava no santo lugar. E é interessante que se o sino parasse de tocar, era sinal que aquele sumo sacerdote, a oferta dele não havia sido recebido por Deus. Ele estava morto. Os sacerdotes tinham que puxar a corda, tirando aquele sumo sacerdote do santo lugar. Aquele que colocasse a planta dos pés no santo do santo, sem ser autorizado, era morto na hora. Todos esses compartimentos, eles eram divididos em véus. E é muito interessante, por quê?
No pátio tinha uma pia onde todos lavavam ali, faziam a higienização das suas mãos para poder oferecer o seu sacrifício. No santo lugar é interessante porque, ainda que nem todos poderiam entrar ali no santo lugar, mas algumas coisas tinha ali. A primeira era o candeeiro, era um castiçal com 7 pontas. A segunda coisa era uma mesa onde eles preparavam todo aquele holocausto. E a terceira coisa que tinha eram os pães da preposição. Os pães da preposição eram pão sem fermento. A irmã Lourdinha que faz uns pães gostosos aí também, tem outras irmãs que fazem. Imagina, irmã Lourdinha, um pão sem fermento. Era o pão da preposição ali, o pão aso. Estava no santo lugar, no segundo compartimento. Mas eu quero me deter no terceiro compartimento. Porque no terceiro compartimento, um dos itens mais importantes que tinha ali era a arca do concerto. O que simbolizava a arca do concerto? A arca do concerto, ela era uma caixa de madeira coberta de ouro, onde tinha 3 elementos dentro. Em cima dessa arca tinha 2 querubins, um tocando a asa do outro, de costas para o outro, simbolizando a glória de Deus. Mas essa arca também simbolizava a presença de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando o povo de Israel, eles estavam peregrinando pelo deserto, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o povo levantava a campanha, eles começavam a caminhar, eles sabiam o momento certo de caminhar. O momento certo de caminhar era quando um levita ou 4 levitas, cada um pegava de um canto, eles começaram a caminhar com a arca da aliança em seus ombros. A cada passo que ele dava, o povo andava junto. Quando eles paravam, o povo parava junto. Quando a arca da aliança estava em movimento, o povo estava em movimento. Mas quando a arca da aliança ela parava, todo o povo tinha que parar. É interessante que a arca da aliança ela vai ter 3 itens lá dentro, e esses 3 itens eles são de suma importância e que simbolizam a presença de Deus na vida de um homem. O primeiro item é o maná. O que era o maná? A palavra do Senhor vai nos dizer no livro do Êxodo que no segundo mês, onde o povo ele tinha saído do Egito, eles estavam caminhando pelo deserto, toda aquela multidão, eles começaram a murmurar contra Moisés e Arão. Eles começaram a dizer: Moisés, não é possível que você tirou a gente de lá do Egito para morrer aqui nesse deserto de fome. Lá nós tínhamos carne, cebola, pepino. Sabe o que acontece conosco? Muitas vezes Deus ele tem preparado para nós uma prometida terra onde mana leite e mel, e nós estamos nos lembrando da carne, da cebola e do pepino que o mundo tem nos oferecido. Quando aquele povo começa a murmurar contra Moisés e Arão, a palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés ele ora ao Senhor. E quando Moisés ora ao Senhor, o Senhor ele dá uma direção para Moisés. E a direção que Deus dá para aquele homem é: olha, Moisés, pode avisar esse povo que eu vou derramar um maná, eu vou mandar maná dos céus para eles comerem. E esse povo agora também vai ter uma diretriz para comer o maná, porque também não vai ser do jeito que eles querem. O maná, Moisés, vai ser da seguinte forma: de segunda ou de domingo a sexta, cada um vai pegar um maná por família. Quando chegar na sexta-feira, eles vão poder pegar 2, porque no sábado eu não vou mandar maná. Mas se cada um deles quiser pegar 2, pode deixar para surpresa, Moisés, porque no outro dia, quando eles acharem que aquele maná ainda está bom, vai estar estragado. Você não está entendendo, mas o Senhor ele fala ao meu coração para dizer para você que uma das primeiras marcas da presença de Deus na vida de um crente é a providência diária daquilo que nós precisamos. Talvez você esteja desesperado com tantas coisas sobre a tua vida, talvez você olhe e fala: Senhor, o que vai ser do meu amanhã? Pode ficar tranquilo, porque no seu amanhã Deus já está cuidando, Deus já está lá, a presença do Senhor ela já está lá. Basta cada dia o seu mal, disse Jesus. Então nós, enquanto nós temos a presença do Senhor, nós também temos que ter em nosso coração um espírito de dependência. Daniel, eu não entendi o que seria esse espírito de dependência. Aquele povo, eles poderiam pegar um maná.
Talvez, Nil, na cabeça de muitos, eles falavam assim: se eu pegar esse maná, será que eu não vou passar fome amanhã? Será que não vai me dar fome amanhã? A ordem era para pegar um maná por dia. A palavra do Senhor ainda vai nos dizer que alguns pegaram mais de um maná por dia. Triste foi a surpresa quando no outro dia aquele maná não prestava para nada. Deus, Ele tem porção suficiente para você, para a tua casa e para a tua família. Pode ficar tranquilo, não vai faltar. Pode ficar sossegado, não vai faltar. Pode dormir bem tranquilinho, porque o Deus que cuida de você, nós lemos na leitura oficial, que é um Deus que não dorme, eis que não tosquenejará. Alguns não sabem o que significa a palavra tosquenejar. A palavra tosquenejar é tirar soneca, versão Douglas Daniel. Tirar soneca. Deus não cochila. Nós até cochilamos. Nós vínhamos da casa da minha irmã hoje, e no carro eu estava dirigindo, todos os meus companheiros de viagem dormiram. E eu tive vontade de dar uma tosquenejada, mas não pude. Deus não dorme, irmão. A palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo de número 113 que o Senhor, Ele se inclina para ver o que passa na terra. E quando o Senhor, Ele se inclina para ver o que passa na terra, o Senhor vê você, o Senhor, Ele me vê, o Senhor sonda as nossas necessidades, o Senhor é quem está cuidando do nosso futuro. O Senhor, Ele falou através do profeta Jeremias, dizendo: eu é que sei o pensamento em que tem a respeito de vós, e é pensamento de paz, para vos dar o fim a qual vocês desejam. Sabe o que Deus está falando através do profeta Jeremias? Eu estou cuidando do futuro, eu é que estou preparando o futuro, são as minhas mãos que estão engenhando o futuro. Talvez você não esteja entendendo o seu presente, mas eu profetizo em nome de Jesus, o seu futuro será glorioso com a presença de Cristo. O teu futuro, ele já está garantido, e Cristo, ele está lá, mas basta que hoje você tenha a presença do Senhor, você zele por essa presença. O maná, ele era muito além do que um alimento para aquele povo. O maná era o próprio símbolo do cuidado de Deus para aquele povo no meio do deserto. Talvez você ache e fale assim: nossa, eu estou vivendo um momento de escassez. Talvez não tenha lugar de pior escassez do que no deserto. Talvez você olhe para a situação da sua vida, e como nós lemos na leitura oficial, Salmos de número 121, você está olhando para todos os lados, procurando uma saída, mas eu te convido a olhar para cima, olhar para o alto. É interessante que o maná, ele vinha do alto. O maná, ele não vinha assim, simplesmente. O maná, ele era enviado por Deus, e Deus, ele tem a forma certa de enviar para você. Talvez você esteja esperando por A, por B, por fulano, por cicrano, mas Deus tem cuidado de você. Deus não deixará faltar. As mãos do Senhor, ela tem te alcançado, e você não tem nem sequer percebido. A ordem de Deus para Moisés, quando falou do maná, falou assim: Moisés, primeiro, orienta o povo, cada um vai pegar uma porção, somente na sexta que poderão pegar 2 porções para o sábado. Quando caiu o maná, Moisés, você vai pegar um maná, vai colocar em um vaso, e isso daqui, Moisés, vai servir como testemunho para as futuras gerações daquilo que eu fiz para o meu povo no meio do deserto. Você não entendeu, né?
Mas aquilo que Deus ele está fazendo para você vai servir de testemunho para que outras pessoas possam ver que há um Deus que peleja por você, que há um Deus que cuida de você, que há um Deus que está com as mãos estendidas sobre você. O cenário hoje pode ser caótico, mas a providência de Deus ela vai te alcançar a tal ponto que as pessoas que estão ao teu lado irão olhar e falar: realmente existe um Deus que luta, existe um Deus que cuida, existe um Deus que não dorme, existe um Deus que está preparando algo extraordinário para ele ou para ela. Vai servir de memorial. Tem um hino que fala, né, que vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. É isso, né, Jenny? Foi uma árvore cortada e por aí vai. É interessante que o segundo elemento que estava ali naquela arca, simbolizando a presença do Senhor, e é o segundo elemento que mostra o que é a presença de Deus na vida de um homem, era o bordão de Arão. Isso é curioso porque a palavra do Senhor vai nos dizer que eles já estão ali no deserto, peregrinando, rumo à terra prometida. E em um dado momento, alguns homens se levantam contra Arão e contra Moisés, e falam para aqueles dois homens, aqueles dois líderes, o seguinte: olha, por que é só vocês que podem fazer? Por que é só vocês que podem ir lá orar? É só vocês que podem falar com Deus? É só vocês que querem aparecer? Mais uma vez, versão Douglas Daniel. Você não vai achar escrito assim na Bíblia, não. Talvez algumas pessoas elas não conseguem reconhecer a presença de Deus na tua vida. Talvez de tanto que você busca, de tanto que você vem aos cultos, de tanto que quando você vem, você chora na presença do Senhor. Algumas pessoas começam a olhar e falar assim: mas por que você está fazendo isso? Deus ele dá uma direção para Moisés, e a direção que Deus dá para aquele homem é a seguinte: olha, fala para todos esses abençoados aí, que estão dizendo que eu não chamei Arão, pede para que eles entreguem o bordão, e quando eles entregarem esse bordão ou a vara, nós vamos deixar ela de um dia para o outro. A vara que florescer, esse é um sinal que eu estou abençoando, que eu estou credenciando. Todos aqueles homens, eles deixam ali o bordão com Moisés, e Moisés ele coloca numa espécie de uma estufa, e de um dia para o outro, você não está entendendo, né? Mas de um dia para o outro, de uma forma inexplicável, de uma forma a qual não consegue se escrever, de uma forma até mesmo inesperada, de um dia para o outro, teve que passar uma noite inteira ali, mas quando amanheceu que eles foram lá ver, o bordão já estava florescido. Talvez você não esteja entendendo, o Senhor ele tem confirmação de chamada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e pode ser que de um dia para o outro, toda essa situação de confusão que tem se levantado, o Senhor ele também pode se levantar ao teu favor e colocar tudo no seu devido lugar, para que o nome dele seja glorificado. Um dos sinais da presença de Deus na vida de um homem é a confirmação do seu ministério. E é interessante que a confirmação do seu ministério, ela não passa pelos outros concordarem com o seu ministério, elas passam com as mãos de Deus, operando o impossível para que o seu ministério aconteça. Talvez, por se tratar de um homem, Arão, quando pegou o seu bordão e entregou para Moisés, ele deve ter pensado: será? E se o do fulano florescer? Fica tranquilo. Talvez tenha sido a noite mais agoniante para uma das noites mais agoniantes para Arão, em ter que esperar no outro dia para ver se o seu bordão tinha florescido ou não. Talvez você esteja vivendo dias e noites tão angustiantes. Conversava com a Suzana durante essa semana e falava para ela assim: Suzy, tem gente que nos ensina sem falar nada.
Tem gente que não precisa abrir a boca para nos ensinar alguma coisa. Tem gente que só pelo seu jeito de ser nos ensina tanto, mas tanto. Ela falou, mas por quê? Essa semana nos aconteceu um negócio bem indigesto, vamos falar assim. E eu estou desde esse tal dia indigesto, olhando para a Suzana, e ela me olhando, e eu confesso, eu esperando que ela desmorone, e ela está ali, firme, rocha. E eu olhando e falando assim, misericórdia, Senhor. Essa mulher vai desmoronar, Senhor, me ajuda. Aí eu olho para a Suzana de novo, ela está ali, plena. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração da seguinte forma, Daniel, aprende essa lição. Existem pessoas que olham todos os dias para você, e o que falando para mim também vale para você, só esperando o momento de você desmoronar. Mas sabe o que essas pessoas elas não sabem ou elas não se lembram? É que quem te sustenta sou eu, Daniel. Talvez você esteja olhando para sua esposa esperando que ela desmorone, mas ela não vai desmoronar. Ela pode até chorar, mas ela não vai cair. E se ela cair, ela vai cair aqui, Daniel, na palma das minhas mãos, aonde eu sustento. Talvez você não esteja entendendo, as pessoas podem imaginar e até conquistar ou até, sei lá, fazer planos para que você caia, mas eu profetizo em nome de Jesus, que ainda que cair, não ficará prostrado, porque o Senhor te sustenta, é o Senhor que tem a chamada sobre a tua vida, foi Jesus que pagou um alto e bom preço por você, lá na cruz do Calvário, e acredite, é o suficiente para te sustentar. Talvez estão até tramando planos para te ver caído, para te ver prostrado, assim como foi na vida de Arão. As pessoas queriam ver aquele homem prostrado, no outro dia vendo, tá vendo? Falei que não era você. Mas triste foi a surpresa quando amanheceu o dia, foram todos naquela estufa e viu o bordão de Arão florescido. Talvez você não esteja entendendo, meu querido, mas eu creio e eu profetizo que é o tempo de Deus na tua vida vai voltar a florescer. Poderia ser um ramo seco, mas vai voltar a florescer. Poderia ser um ramo morto, mas vai voltar a florescer em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você olhe e fale assim, Daniel, mas não é comigo. Pode não ser com você, mas pega essa. O bordão de Arão que floresceu não era uma confirmação somente da chamada de Arão, mas era uma confirmação do chamado da família de Arão. Pegou a visão? Não, eu te explico. Deus ele não tem chamada só para você. Deus ele não está restrito somente a você, é para a tua casa, é para a tua família, é para toda a tua parentela, é para todos aqueles que te cercam. Arão e todos os seus filhos, eles foram sacerdotes na casa do Senhor, até que alguns erraram, né? O Senhor ele tem uma chamada tão extraordinária que ela não está restrita somente a você. O Senhor ele quer você, a sua casa, a sua família. E esse papo de que Deus só quer seu coração, balela, Deus ele te quer por inteiro. O chamado que Deus ele tem para a tua vida, ele não é simplesmente para o teu coração. Também, parte por aí. Mas não para aí. Falava hoje para a Suzana. Tem hora que dá uma vontadezinha de meter os dois pés no freio. Mas para aqueles que dirigem, sabe, né? Está dirigindo, colocou os dois pés no freio, o carro capota. Tenta não, irmão. É tentar o Senhor teu Deus. Às vezes dá uma vontadezinha de parar, não dá?
Mas se você parar, talvez você não vai ver o bordão. Talvez você não vai ver a vara florescendo. Se você parar, certamente você não vai ver as providências de Deus. Se você desistir agora, certamente você não vai ver o melhor de Deus. Minha mãe costumava falar que se não der para correr, ande. Se não der para andar, se arraste. Só não pare de caminhar. Eu profetizo sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, uma chamada tão extraordinária de Deus para você, algo tão extraordinário de Deus para você, que quem te viu verá aquilo que Deus ele já está fazendo sobre você. Daniel, que mensagem é essa? É mensagem para massagear o ego? Não, não é para massagear o ego, mas é para levantar o teu espírito, para que você continue crendo. Com a presença de Deus, eu viverei os melhores dias. Com a presença de Deus, o meu ramo vai voltar a florescer. Com a presença de Deus, eu vou voltar a acreditar no chamado de Deus para a minha vida. Com a presença de Deus, a minha casa vai triunfar, ainda que todos estejam longe, mas o Senhor trará de volta. E eu parto para o final dessa mensagem, falando do terceiro item que tinha dentro daquela arca da aliança. Um terceiro item que também nos mostra que a presença do Senhor ela está conosco, era a tábua. O que eram aquelas tábuas? A palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés ele sobe ao monte, fica ali 40 dias e 40 noites. E naquele período em que ele ficou ali em jejum, oração, Deus ele começa a dar as leis e os mandamentos para aquele homem. O que me chama a atenção é que as leis e os mandamentos que Deus ele deu para Moisés, irmão Anísio, não era simplesmente falando: Moisés, não adulterarás, não furtarás. Não era isso, não era só isso. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que as tábuas, elas foram escritas pelos dedos de Deus. Talvez você não está entendendo, mas a história, os mandamentos, a diretriz, todo o regulamento, ele não foi simplesmente falado por Deus, ele foi escrito pelas mãos de Deus. E aquilo que é escrito pelas mãos de Deus, o homem não pode apagar. Aquilo que é escrito pelas mãos de Deus, o homem ele não pode vir com errorex. Quem é da época do errorex vai lembrar o que é. E simplesmente apagar. O moderno branquinho. Aquilo que Deus escreveu para você, meu amigo, não dá para apagar. Foi escrito com o sangue de Jesus, não dá mais para apagar. A libertação que Deus ele escreveu para você foi escrito com o sangue inocente de Jesus, o sangue imaculado do nosso Salvador. Satanás ele não pode apagar aquilo que foi escrito ao teu favor. Satanás ele pode até se levantar, mas é dois trabalhos para se levantar e cair de novo, porque foi escrito pelos dedos de Deus, é seu por direito. Daniel, mas você está distorcendo um pouquinho, porque as tábuas eram para os mandamentos. Mas Deus ele é tão fiel, que o presbítero Nil, ele leu aqui, que o salmista ele dizia que amava os mandamentos mais do que o ouro. E ele complementa dizendo que não era qualquer ouro, era o ouro fino. Era o ouro mais valioso que tinha ali. Aquilo que Deus ele tem para você, preparado para a tua casa, preparado para a tua família, preparado para a tua descendência. Deus ele tem diretriz para passar para você. E essa diretriz não está em outro lugar a não ser aqui na palavra dele. Meu Deus, está voando tudo. Todas as vezes que eu vou aprovar um projeto na prefeitura, vou fazer qualquer tipo de serviço que envolva a prefeitura, eu preciso pedir para eles, memorize esse nome, Sérgio. Eu preciso pedir para eles um documento que chama diretriz. O que é a diretriz? Eu costumo dizer que a diretriz de um imóvel é a forma que a prefeitura ela está enxergando aquele imóvel. Se aquele imóvel tem viela, não tem. Se aquele imóvel está irregular ou não.
se aquele imóvel ele pode ser feito aquele tipo de serviço ou não. Ou seja, a diretriz é a prefeitura dizendo, olha, dá para fazer ou não dá para fazer. Todos nós, quando nós levantamos as nossas mãos e confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Jesus ele deixa para nós a diretriz para nós. E essa diretriz é ela quem vai falar, pode ou não pode. Essa diretriz que vai nos direcionar à terra prometida. Aquele povo, eles ficaram 40 anos no deserto, andando em círculo. Em círculo. Talvez, Regis, com a minha mente fértil, eu começo a imaginar um dos israelitas que tem senso de posicionamento, eles passando por uma rocha e falando assim, mas passei por essa rocha aqui já. Passei nessa rocha faz 5 anos. Estou passando nessa rocha aqui de novo. Ô fulano, você lembra que a gente passou por aqui? Mas era 40 anos andando em círculo. 40 anos Moisés falando, a lei é essa, a lei é essa, o mandamento é esse, o mandamento é esse, é esse, é esse, é assim, é assim, é assim. Vai entrar na terra prometida, tem que ser assim. Vocês já notaram que os mandamentos Deus deu para Moisés antes deles entrarem na terra prometida? Foi antes, bem antes, diga-se de passagem. Sabe por quê? Porque Deus ele dá o mandamento antes de Moisés entrar na terra prometida, para que quando ele entrasse na terra prometida, ele não saísse de lá mais nunca. Talvez você não esteja entendendo, mas Deus há dias tem falado no seu coração, não é dessa forma, não é dessa maneira, não caminha por aqui, estuda mais a minha palavra, entra em oração, entra num propósito comigo. E talvez você não esteja entendendo ou não esteja fazendo como aquele povo no deserto também não entendeu, talvez, ou não quiseram fazer, certamente. Mas as diretrizes de Deus para você é para que você comece a cumprir no deserto, para que quando você entrar na terra prometida, nada e nem ninguém te tire de lá. A presença do Senhor, ela faz isso. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, um pouquinho antes de ser morto, ele vai falar para os seus discípulos, olha, eu vou, para cumprir a minha missão, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar aqui o Espírito Santo. No grego, eu vou deixar outro, tá, parakletos, ou eu vou deixar outro igual, semelhante, outro bem igualzinho a mim, que tem o mesmo poder, que tem a mesma autoridade, que tem o mesmo carinho, que tem o mesmo amor, que tem o mesmo apego. É isso que Jesus ele está falando. E é o Espírito Santo, o próprio Jesus ele continua dizendo em algum outro capítulo, dizendo assim, olha, é esse mesmo Espírito Santo que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Daniel, não entendi nada. Vamos explicar para a gente finalizar. A presença de Deus na sua vida, ela traz a providência que você e a tua casa precisam. A presença de Deus na tua vida, ela traz sobre você a confirmação de uma chamada sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Mas a presença de Deus também sobre a tua vida, é ela quem direciona você para onde você tem que ir, para onde você não tem que ir, o que você deve fazer, ou o que você não deve mais fazer, aonde você deve falar, ou aonde você deve deixar de falar. É a presença de Deus na tua vida que vai te direcionar, te dando a sabedoria que o Nil ele ministrou aqui agora há pouco, dizendo para você, me busca, me busca, me busca, me busca, eu tenho direcionamento, eu é quem tem a diretriz para falar, em você pode ou em você não pode.
É a presença de Deus que vai te trazer a confirmação para o teu ministério, e o teu ministério será tão frutífero, mas tão frutífero que você olhará e falar: mas eu fiz. Não, não foi você não. É a presença de Deus. Mas eu fui. Não, você até foi, mas por causa da presença de Deus. A coisa que o ser humano deveria almejar mais na terra era a presença de Deus, Mateus. Porque tudo passa. Tudo. As pessoas passam. No período de maior aperto que eu passei na minha vida, eu achei que eu tivesse passado o pior. Mas ainda esse ano, como a maioria de vocês sabe, no momento de maior dificuldade que eu passei na minha vida, eu esperava que pessoas viessem me dar um abraço e dizer: pode chorar, eu estou aqui, não precisa falar nada. Houveram dias em que eu falava com Deus: Deus, mas não tem ninguém. Talvez você já passou por dias assim também, que você olha e fala: Deus, mas não tem ninguém. Até agora eu estava tão rodeado, Senhor. Até agora as pessoas batiam nas minhas costas e diziam: estou contigo. Eu acredito nesse sonho. Eu acredito nesse projeto. Eu também estou tão esperançoso quanto você. Mas quando esse projeto começa a escapar por entre os seus dedos, você olha para os lados e essas mesmas pessoas parecem que somem. Talvez você olha, assim como esse salmista olha para todos os lados e fala: mas cadê o meu socorro? E um desses dias em que eu estava passando por isso, eu comecei a orar e falei: Senhor, eu posso não ter ninguém que os meus olhos estejam vendo, mas certamente eu tenho o Senhor que o meu espírito está sentindo. Meu amado, talvez os seus olhos possam não estar vendo a presença de Deus, mas em nome de Jesus, cria a sensibilidade no teu espírito, para que você comece a sentir a presença do Senhor, nos momentos mais marcantes, nos momentos mais difíceis, nas horas mais caóticas. É a presença do Senhor que pode te acalentar, é a presença do Senhor que pode te abraçar, é a presença do Senhor que pode dizer para você: continue mais um pouquinho, eu estou contigo. Não desiste agora não, eu estou contigo. Eu finalizo de vez essa mensagem falando só de um fato que acontece para aqueles que fazem academia. Geralmente quem faz academia não gosta de ir sozinho, sempre chama um companheiro. Esse companheiro, se tiver no mesmo foco, os dois vão longe. Por quê? Tem um dia que um fala assim: não estou afim, cara. Está muito pesado esse negócio aqui, não quero. Aí o outro fala: não, vamos, estou aqui, eu vou te ajudar. Aí pega a barra assim, ó, e começa a ajudar o outro a levantar o peso. Talvez você não esteja entendendo. As pessoas, elas viraram as costas, as pessoas, elas sumiram. Mas não é porque elas não te amam. É porque existem momentos que Deus ele deixa reservado só para você e Ele, como um pai e um filho, para criar intimidade, para criar relacionamento. E é a presença do Senhor que vai abrir os teus olhos, para que você comece a enxergar, a criar maturidade, para que você entenda que aquilo que Ele tem preparado para você, as outras pessoas elas serão participantes, mas a essência vem dEle. Vamos nos pôr em pé? Antes que eu me empolgue aqui. É só a presença de Deus que pode fazer em você aquilo que você nem imagina que pode ser feito. É só a presença de Deus que pode colocar no seu coração uma alegria que o mundo jamais poderá colocar.
Você pode passar 5 dias lá na Disney, ou em qualquer outro canto onde o lema seja alegria e felicidade. Mas quando você deitar a sua cabeça no seu travesseiro, você vai lembrar que aquilo foi bom, mas não foi o suficiente para tirar essa tristeza do seu coração. Você pode estar rodeado de amigos, rodeado de pessoas, mas quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, você olha e fala: Senhor, aqui eu estou sozinho de novo. Você pode ser até casado ou casada, mas quando o seu cônjuge está dormindo, você olha e fala: Senhor, mas eu me sinto tão sozinho. Mesmo acompanhado, eu me sinto tão só. Sabe o que te falta? A presença. Talvez você tenha buscado em tantas coisas e pessoas e lugares e não tenha encontrado esse preenchimento para esse vazio no seu coração. Satanás, ele é tão mau, ele é tão astuto, que ele já colocou diversas vezes no seu coração: você está sozinho, para que viver? Se mata. Olha o remédio aí, ó. Olha a faca aí. Se corta. Se entrega. Olha o tanto de drogas aí, fácil. Se mata. Mas o Espírito Santo me encoraja a dizer para você nessa noite que a presença de Deus é o remédio exato, na dose exata, para que você saia desse problema que você está vivendo. Talvez você olhe e fale assim: não, mas eu vou na igreja, eu gosto dos hinos, eu gosto das mensagens, mas eu não consigo levantar minhas mãos e dizer: Senhor, eu te aceito. Porque eu começo a pensar: sou tão pecador, já fiz tanta coisa ruim, tanta coisa errada, já mexi no que não era meu. Mas sabe o que é algo extraordinário dessa presença a qual nós estamos pregando? É que o Deus da presença, Ele deixou claro na sua palavra, que Ele pega os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento, e deles Ele já não se lembra mais. Esse Deus da presença, Ele nos lava com o teu sangue puro e carmesim, e faz de nós uma nova criatura, arranca-nos do lixo, do monturo, e faz assentar com os príncipes e princesas do reino dele. É só a presença que faz isso. Eu quero convidar você que ouvindo essa mensagem, os louvores que foram entoados, o Espírito Santo falando de uma forma tão simples, tão serena no meio desse culto, e você tem sentido em seu coração um desejo de se entregar a Ele, um desejo de ter essa presença, porque Jó, ele tinha essa presença, mas na época dele, ele a tinha por ouvir. Logo quando ele passou por todo aquele processo, os olhos dele começou a contemplar. Talvez você só ouviu falar dessa presença. Você quer experimentar essa presença de Deus na sua vida? Eu não estou dizendo que com essa presença nunca mais haverá problemas. Não. Mas eu estou dizendo que com essa presença, os seus problemas eles se tornarão tão pequenos, porque você vai começar a ver o Deus da presença. Tem alguém para Jesus nessa noite? Só fazer um sinal assim com a tua mão. Talvez você olhe e fale assim: ah, mas para que eu tenho que fazer um sinal com a mão? Está todo mundo me olhando. Primeiro que não está todo mundo te olhando. Eu olho daqui de cima e eu vejo a igreja com os olhos fechados, orando. Segundo, que a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que confessa com a boca, crê no coração, ele também já é salvo. Então você precisa confessar com a tua boca. Faz parte do processo. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem? Pode vir, meu querido.